Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas que vão seguindo o meu canal Abia Yala. Isto é Comunicação Popular, Nômade e Pluriversal. Bom, eu continuo com o mesmo problema técnico, o Zoom não está me ajudando a resolver. Vou ver se eu consigo compartilhar uma tela de um livro que se chama Guerras Híbridas, porque o tema que eu vou tratar agora, neste momento, hoje, dia 16 de janeiro de 2023 é justamente o significado de guerras híbridas, de guerras não convencionais. Por que é necessário tratar esse tema sobre os conflitos não convencionais? Porque nós estamos vivendo uma guerra civil, porque nós estamos vivendo guerras não convencionais, apoiados por grupos de extrema-direita internacional, think tank de corporações, de multinacionais, fundos de investimento de grandes empresas que estão aqui a fim de levar as riquezas fósseis, minerais, energéticas, né, para garantir a subsistência, principalmente do império estadunidense. Nós temos que entender que tudo que está acontecendo aqui na América Latina o Brasil, né? O Brasil nunca se tornou tão latino quanto esses últimos tempos, né? Porque agora estão entendendo que todos os conflitos internos que o Brasil tem faz parte de um grande plano diabólico arquitetado por esses grupos, pelo governo dos Estados Unidos, principalmente do Departamento de Estado americano, o Pentágono, e também políticos, eurodeputados da União Europeia, né? O Japão também está dentro, né? E que faz parte de uma guerra globalista, né? O Brasil entrou também, infelizmente, nesse corredor do globalismo bélico, né? Vamos chamá-lo de globalismo bélico contra a hibridez guerrilheira que se instalou dentro dos nossos Estados-nações, né? Eu diria guerrilheira no sentido de guerra de guerrilhas, né? Que se fazem desde dois braços muito importantes das instituições, que são o universo jurídico e o universo midiático. O poder da mídia aqui é transcendental, né? A mídia, como nós sabemos, para torná-lo um pouco mais simples para explicar para vocês, é uma questão bem simples. Assim como os grandes meios de comunicação podem fazer alguém muito famoso, assim também podem torná-los, essas mesmas figuras que eram famosas, torná-las eh, eh, decadentes e até mesmo aniquilá-las, né? Não aniquilá-las fisicamente, mas nunca mais essa pessoa, esse grande famoso, já aconteceu várias vezes, né? Vocês que gostam por aí de assistir Rede Globo e outras mais, como eles são capazes de levantar uma figura, torná-la famosa e depois legá-las para o ostracismo, né? Tem um livro, eu vou ver aqui se consigo eh, compartilhar a tela. Isso mesmo, guerras híbridas. Esse texto de Andrei Korybko é um autor russo que um dos melhores livros que eu li sobre guerras híbridas, né? Que justamente trata das revoluções coloridas aos golpes jurídicos midiáticos que a América Latina presenciou, foi testemunha, né? E aqui tem alguns pontos muito interessantes, né? Tem uma apresentação que é eh, muito bem feita, né? Que é sobre como, né, nessa apresentação, ele já vai comentando aqui, né, como os protestos emergem, né, através das denominadas primaveras árabes, que é um fato que aconteceu na Ucrânia em 2014, onde colocaram o palhaço lá, o idiota lá do, do Zelensky, e que derivou agora num conflito global, né? Entre interesses capitalistas e os expansionistas, né? Nós sabemos que o expansionismo da Eurásia não tem o mesmo viés ideológico
que é o imperialismo. O conceito de imperialismo é um e o conceito de expansionismo diverge, né? Isso aqui podemos vir tratar num outro vídeo mais à frente, né? Mas, relativamente, inclusive aqui tem uma parte de como eles se utilizaram de slogans genéricos como democracia, pátria, liberdade. Eles furtam símbolos, eles furtam slogans, clichês, que inclusive antigamente era da esquerda, né? Eles praticamente se apropriaram de todos os clichês, slogans, a semiótica em geral, da linguística em geral, para justificar seus espúrios interesses, né? Então, aqui tem uma parte que trata isso, né? Democracia, pátria, Deus, né? A gente viu durante o governo Bolsonaro como isso se deu de forma muito ampla e que teve ressonância na subjetividade de uma parcela da população que comprou essa retórica, né? E comprou o discurso, né? E acabou introjetando para si como se fosse uma verdade absoluta com o apoio das grandes mídias e principalmente com o apoio dos algoritmos das plataformas de comunicação, né? Nós temos os casos, por exemplo, que já aconteceram, inclusive tem filmes, tem documentários que retratam isso, como o Grande Hackers, por exemplo, né? Que trata como Cambridge Analytica, né, utilizou-se dos algoritmos e dos dados, né, da Big Data, das pessoas comuns como vocês, como eu, como qualquer um, que vai exatamente colocando em viso a intencionalidade proposta por estes grupos de extrema-direita para translocar a subjetividade do povo, né? E aí eles se aproveitam em países onde tem muita baixa educacional, como é o caso do Brasil, né? Que a educação aqui, todos nós sabemos que é pífia, né? Se aproveitam também do desavisamento, né? Daquelas pessoas que nunca se viram, não tem leitura, não tem conhecimento, não tem história e até mais que acreditam que essa realidade que está ali fora é a única possibilidade de vida e existência possíveis, né? Não tem uma mentalidade que diga, bom, essas pessoas podem perceber que há outras formas de se estar no mundo sem que seja necessariamente essa que está aí posta e justaposta diante dos nossos olhos. É, uma das coisas que também esse autor propõe aqui, né, é uma coisa que, inclusive, alguns dirigentes de esquerda do século XX já vinham falando, né, que é o sentimento de comunitariedade, que é uma coisa que eu sempre defendo. Inclusive, eu tenho um conceito que eu criei que se chama comuniversidade, né? Ou seja, de que uma comunidade não trata somente de comunidades que sejam afeitos a meu modo de pensar, porque isso é justamente a estratégia da extrema-direita. Aqui só aceito quem é imagem e semelhança do meu espelho, que não for já é inimigo. Então, isso também causou uma distração nos grupos populares do povo, causou uma hiperfragmentação, né? E nós vemos os grupos identitaristas como hoje brigam um contra os outros, até por questões de purismo, de colorismo, aquela coisa que eu chamo de Olimpíada da opressão. Ah, eu tenho 2 séculos de opressão, você tem um, então eu tenho muito mais voz, eu tenho que ter maior vão se produzindo vários fenômenos que para as pessoas comuns às vezes passam muito por alto e elas não conseguem enxergar o que realmente está acontecendo, né? E aqui esse autor fala sobre isso também e como isso é uma questão que tem a ver com política. Política em si é política internacional, ou seja, nós temos que saber o que está acontecendo também a nível global para mais ou menos poder prever o que vai acontecer aqui no nosso sentido local, neste caso, Brasil, São Paulo. Nós temos que ter essa visão. Se a gente não tem uma visão global, nós não vamos ter uma visão local e vice-versa. Ou seja, eles são correlativos à forma de uma criação de uma perspectiva diante do flagelo que se nos aveio e que agora não sabemos como a gente pode tirar isso de cima de nós, né? Esse livro também
trata sobre essa questão da coletividade, do sentimento de coletividade para enfrentar o egoísmo, o individualismo e a mesquinharia que tomou conta de praticamente. Vamos lá, eu vou ser benevolente. 90% da subjetividade da população, né? Principalmente nas grandes capitais, é muito, né? E países como Estados Unidos vivem às custas desse tripé, né? Individualismo, egoísmo e mesquinharia. E que isso tem antecedentes históricos filosóficos, porque desde Thomas Hobbes sempre se pensou que o homem é egoísta. Claro, porque esse é a subjetividade europeia. Os europeus são egoístas, ou foram egoístas entre eles mesmos, foram mesquinhos e individualistas. E esse tipo de ideologias que se instalam dentro do seio da população vão criando justamente o clima favorável para que grupos de direita, liberal e extrema-direita se apropriem do, da terra, do território e da territorialidade, que são três, é um tripé também que tem a ver com as lutas dos povos indígenas, camponeses, no Brasil, na América Latina. Que aqui, eu como mapuche, eu também faço parte desse tripé. A gente luta por terra, territorialidade e território, que são três conceitos diferentes, mas que vão juntos, abraçados, porque tem a ver com uma questão que está ligada à sobrevivência humana, né? E a questão também dos recursos, né? Outro ponto que tem esse livro muito importante, que vale a pena prevalecer, né? É que a derrota desse sistema demoliberal, como chama o autor, né? Que inclusive ele fala no sentido global, estou aqui numa das páginas onde ele fala sobre a, eh, a probabilidade da disfuncionalidade do Estado, o Estado como um Estado débil, um Estado fraco. Isso estamos vivendo aqui no Brasil exatamente hoje, né? O governo Lula é muito bom, muito bacana, tudo que se queira, e podemos falar de esperança e de alegria, e de não sei, mas nós temos que colocar pé no chão. E é um governo que é fraco, porque ele já entrou com um país totalmente arrasado, devastado em vários sentidos, e que não tem, nesse momento, uma força popular institucionalizada, poderosa, legitimada, que possa defender os interesses do povo e que esses interesses são exatamente afins do pensamento ideológico do governo de coalizão, entende? É, Bom, essa forma de derrotar o sistema demoliberal, que é a coletividade organizada, orgânica, é uma das formas que se deve já pensar em construir. Embora tem que ser correlativo, tem que estar plasmado dentro de uma institucionalidade e legitimado, ou seja, o povo tem o direito legítimo a se levantar contra o seu tirano. Não é o caso do Brasil, mas é o caso de uma tirania ideológica. E nessa tirania ideológica existem elementos cruciais que o autor, inclusive, coloca. Esse livro é muito bom. Eu vou colocar nos comentários do meu canal para que vocês baixem ele e leiam, né? Aí tem o conceito de lawfare, né, que é a guerra não convencional, que em inglês, inclusive está aqui, né, é unconventional warfare, né, uma guerra jurídico, uma guerra híbrida, onde há aspectos virtuais e técnicos que fazem com que esses dois vão caminhando numa só direção. Qual que é a direção? A direção é destruir o Estado, a direção é demonizar o Estado, e satanizar as pessoas que estão à frente do Estado, certas figuras, principalmente essas figuras que eles chamam de hostis. Esse livro traz uma documentação é, dos Estados Unidos sobre protocolos que foram assinados pelo Departamento de Estado americano para se defender de governos hostis. Olha, é, para eles, Lula pode ser, como já foi, a presidenta Dilma, que foi destituída, também foi, Rafael Correia também foi, Zelaya em Honduras também foi, Lugo no Paraguai também foi. Todos, qualquer, para eles, hostis é aquele que não segue à risca o plano de ação
do governo, do Departamento de Estado americano, o Pentágono, para com os países da América Latina. Se tiver um latino-americano que estiver em contra, ele é hostil, porque ele não vai seguir à risca o que nós dissemos que deve ou não deve ser feito. Então, hostilidade para eles é isso. E esse também já é um modelo que foi implantado no Egito. No Egito é um caso muito claro sobre esse sucesso, que foi um sucesso para os Estados Unidos, né? De tirar o presidente eleito democraticamente e colocar um palhaço. A mesma coisa aconteceu na Ucrânia, em 2014. Colocaram um idiota lá, que era um ator, né, atormentado, né? Colocaram de presidente e ele tinha feito até um filme onde ele entrava dentro do Congresso e com uma metralhadora furava todo mundo que estava lá dentro, né? Então, vejamos como trabalha a extrema-direita internacional. Ela é muito inteligente, ela sabe agir, e ela tem os seus satélites em praticamente todos os países ocidentalizados, né? Bom, seguindo com esse livro, em se tratando da debilidade dos Estados-nações, e evitar que o neoliberalismo, que é um dos tentáculos do imperialismo, se debilitem. Então, aí eles vão preparando várias manobras, vários planos, né? E que, no caso da América Latina, faz parte de tudo isso que está acontecendo de forma global. Ou seja, nós temos que ter uma visão local e global, e também global e local. Nós temos que saber o que está acontecendo no mundo lá fora para mais ou menos prever o que pode vir a acontecer aqui dentro, coisa que a esquerda não está fazendo esse trabalho e não faz desde há muito, muito tempo. Alguns intelectuais sim, fazem uma leitura e tal, mas a esquerda que está inclusive no poder hoje, digo a esquerda liberal, não a esquerda, mas a esquerda da própria esquerda. A esquerda que está ocupando altos postos institucionais, não está fazendo o trabalho, porque ela continua navegando nas águas do liberalismo econômico e cultural, que vem desde o século XIX. Né? É, enfim, esses documentos dos Estados Unidos é um tratamento que os Estados Unidos dá, é uma espécie de um protocolo para com os governos hostis, né? Desde aí, então, surgem as revoluções coloridas, né, como a Primavera Árabe, tal como eu comentei antes, e que depois se repete lá na Ucrânia, e também aconteceu na Síria, e aconteceu no Iraque, e depois aconteceu com o Afeganistão, e veio acontecendo aqui também nos países das Américas, a Bia Yala, né? E aqui existem 4 pontos que eu vou me deter, né? 4 pontos bem muito importantes, né? E que são como a política deve atuar através das emoções, né? Então, o que eles fazem? Eles, inclusive, o autor desenvolve aqui, agora não lembro a página, que fala justamente de como eles conseguiram, de alguma forma, aqui, quando ele fala sobre as guerras dos Balcãs, né, eurasiáticos, né, aqui ele coloca algo que foi posto dentro das instituições dos países balcânicos, né, que era justamente o ódio como retórica. Nós temos primeiro as narrativas, que são dos meios de comunicação, temos os discursos, que são os discursos dos chefes de Estado, e temos a retórica. A retórica é como se fosse o espectro. A retórica do discurso de um chefe de Estado, justamente, não se justapõe à retórica em curso dentro de uma circunscrição, neste caso, o Brasil. Trata-se justamente de fazer um elevo em que esses discursos vindo do chefe do Estado, causem essas emoções esperadas. Então, quando o pobre, o oprimido, compra o discurso oficial, ele está reproduzindo no seu microcosmos esse discurso e acaba se transformando numa retórica, onde todos os estados do Brasil têm pessoas que, através dessa retórica, desse espectro linguístico generalizado, introjetado, né, imposto pelo discurso de um chefe de Estado, vai fazendo a cabeça das pessoas, como, por exemplo, o negócio de mamadeira de piroca. Começou com uma narrativa,
vai para um discurso, né, porque já tem, inclusive, ministras, ministros do antigo governo de Bolsonaro, e o próprio Bolsonaro, ele vem repetindo a mesma coisa no cercadinho, diante da imprensa, e o povo desavisado, o povo sem conhecimento, ou com uma baixa escolaridade, compra também o discurso e vai reproduzindo no seu microcosmos. Olha, vejamos como são, como trabalham bem esses sujeitos da extrema direita internacional, né? Então, temos atuar sobre as emoções, que neste caso são os discursos de ódio, né? Gerar sentimento anti-Estado, onde todos os políticos são corruptos, onde o Estado não serve, não serve para porra nenhuma, que todos roubam, que todos os juízes são corruptos, e aí buscam, e a partir disso um outro ponto, né, buscar iniciativas de marchar contra o governo mediante um, alguma decisão política institucional. Por exemplo, nós vemos o que aconteceu na época da pandemia, né? E esse papo de antivacina, de queimar máscaras nas ruas, desse negacionismo, né, esse negacionismo que parte desse discurso de um chefe de Estado, como no caso brasileiro, e é comprado por uma parcela não pouca, né, muito significativa da população, né, e que põe, inclusive, que reflete para o exterior algo que tem a ver com a educação pífia do Brasil, né? Que nós temos uma educação pífia, né? E assim como muitos países, porque ainda é uma educação eurocêntrica, é uma educação que está plasmada ainda em conceitos eh, classificatórios, nomenclaturais, que devêm, inclusive, de livros, de autores de língua inglesa, de língua alemã, de língua francesa, e vai se impondo um sistema de educação e que ela é legitimada, como no caso brasileiro foi legitimado por Dom Pedro, que são as leis, as bases curriculares de educação, que até dia de hoje só sofreram algumas mínimas emendas, mas no sentido geral é a mesma educação do século XIX. Vamos lá. É importante, né, esse livro, olha, eu vou colocar nos comentários para que vocês leiam. É muito importante, galera, que a gente tem que estudar, tem que ler, tem que pesquisar. Mesmo vocês que trabalham, que têm pouco tempo, que têm suas famílias, olha, se vocês conseguem fazer uma hora por dia, uma pequena leitura, nem que seja um parágrafo, leiam pelo menos a apresentação, vão lendo aos pouquinhos, vão tomando gosto pela leitura, porque as leituras que inclusive surgem como como um modo combativo também, porque esse tipo de leituras que eu coloco aqui é uma forma de combater aquilo que está fazendo mal, não para mim, não para os quilombolas, para os parentes indígenas, é também para vocês também. E, inclusive, eu fiz um vídeo antes de ontem falando sobre o legado. Qual que é o legado que nós queremos deixar aos nossos sucessores, nossos filhos, filhas, netos, netas, bisnetos, bisnetas. Então, é importante conhecimento. Sem conhecimento, a gente não vai para lugar nenhum. A gente não organiza nada, nem sequer o nosso próprio pensamento. Entende? Bom, seguindo com os pontos, né, aos quais esse modo de guerra híbrida que o Brasil já veio sendo testemunho também, né, nós temos, por exemplo, a lógica de gerar líderes sem nenhum tipo de história política, né? Isso não significa que esses líderes não tenham ocupado alguma vez algum posto de importância, como no caso, por exemplo, da família Bolsonaro, que já foram deputados lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, senão é no sentido ideológico. E eles propagam um sentimento de anti-ideologia. Vocês percebem que nós fomos também
testemunhos disso, né? A anti-ideologia. Nós vemos no Instituto Palmares como alguns livros eram maltratados, mal vistos, demonizados, satanizados, porque propugnavam uma certa ideologia. E essa ideologia é uma ideologia de destruição, segundo a leitura da extrema-direita, é uma leitura de destruição. E aí começando a inventar situações, como, por exemplo, tem livros onde se ensina as crianças a se masturbarem, a saberem sobre o sexo, a conhecer o sexo, que é uma mentira horrorosa. Ou seja, transformaram a educação sexual, que deve ser dada inclusive em casa, desde já a tenra infância, é catalogado como algo absurdo, algo sádico, algo perverso, e eles são os maiores perversos, porque eles, de tanto estarem fixados, inclusive dentro do âmbito psicanalítico, uma certa fixação anal, sexual, perversa, gozativa, né, seguindo inclusive a leitura lacaniana sobre o gozo, né, eles são os maiores propulsores disso, né? Desse tipo, mas eles se apresentam como paladines de uma moral, então, e aí pegam trechos de alguns livros falando assim, tá vendo como Marx disse para você não ser religioso, tá vendo como aqui estão implicando para que os meninos e as meninas se vejam nus dentro de uma sala de aula, ou seja, inventam umas coisas realmente, mas o importante não é o fato que eles inventam, senão qual que é a narrativa, qual que é a linguística, a programação neurolinguística, que hoje se traduz, inclusive, nos algoritmos, né? E os algoritmos trabalham para a extrema-direita internacional. Todos os algoritmos, tal qual nós o conhecemos hoje, pela internet, pelas redes sociais, pelas plataformas de comunicação, elas vêm plasmadas com essa programação neurolinguística do século XX revertida, decodificada, vai contra mil decodificada e passa a ser uma palavra que define tal coisa. Então, se eu falar de sexo, já imediatamente, opa, de que sexo está falando? E imediatamente você pensa, não, está dando educação sexual. Não, sexo, perversão, imoralidade. Tá vendo como trabalha a mentalidade da extrema direita? Ela trabalha desse jeito, né? Bom, aqui nós temos outros pontos que é sobre como gerar as guerras não convencionais, né? Por exemplo, tem o primeiro ponto, atentados seletivos. Bom, nós já vemos o que aconteceu com a Cristina Fernandes de Kirchner, em outubro do ano passado, que tentaram matar ela. Apareceu um rapaz do nada e atirou, e ainda bem que o revólver travou, né? Ou a pistola, né? Então, essas são, e isso está acontecendo em vários, né? Aqui, por exemplo, são os indígenas, e principalmente os caciques, cacicas, lideranças, né? Isso está acontecendo até o dia de hoje. Isso se chama atentados seletivos. Já, a ver, quem deve viver, quem não deve viver, são eles que decidem. E a partir de que decidem? A partir dos pontos colocados anteriormente, trabalhados por meio das emoções, do sentimento anti-Estado, de criar protestos, manifestações nas ruas, até pelas coisas mais grotescas, mas que para eles tem uma simbologia que, inclusive, se pauta por aquilo que eles mesmos também fabricam, da democracia, liberdade de expressão. Ufa, eles estão lidando com a liberdade de expressão que nós nunca tivemos, principalmente nós mais velhos, nós não tivemos, né? Enfim, é, o segundo ponto desse tipo de geração de guerras não convencionais são as queimas de prédios públicos. Nós vemos aqui, por exemplo, o Museu da Língua Portuguesa, a Estação da Luz, né? Ali onde tem grandes museus que guardam acervo e história, eles metem fogo, logo dizem, não, foi um curto-circuito e parou por aí. A gente está cheio de casos, cheio de exemplos aqui no Brasil, né? E o último, tem os infiltrados nas manifestações que eles mesmos chamam nas ruas, né? Então, vejamos o que aconteceu em Brasília, que teve todo aquele quebra-quebra nos quatro
prédios mais importantes que tratam sobre a institucionalidade brasileira, que é, é o executivo, que é o pai, né? O legislativo, que é o filho, e o judiciário, que é o Espírito Santo, né? Porque tem esse viés também denominativo, indicativo, a partir dos pressupostos da cristandade, do cristianismo e do jeito que é o Brasil, que que se declara um país cristão, embora a laicidade também esteja em dubiedade, né? Mas, enfim, os infiltrados vão lá, quebram tudo e depois culpam a quem? Aos setores que já foram combinados historicamente a se sentirem culpados, como a esquerda, os movimentos sociais. Ah, foram os indígenas que quebraram. Ah, foram os periféricos. Nós vimos, por exemplo, nas manifestações de 2013, como quebraram bancos, vitrines, quiosques, quanta coisa havia, e aí se disputava a narrativa de que eram infiltrados, de que era gente que, naquela época, eram infiltrados de direita para é, demonizar a esquerda, né? E hoje é a mesma direita que demoniza a esquerda, mas com as manifestações e os quebra-quebras que eles chamam, né? Então, a toma e o quarto ponto da geração de uma guerra não convencional é a ocupação de edifícios, de prédios institucionais. Bom, Brasil viveu isso, os Estados Unidos também, e já historicamente em outros países, em outras partes do mundo, inclusive a toma da Bastilha, né? A tomada da Bastilha, a queda de Luís XIV, a queda de Robespierre e todas essas figuras aí, é parte também integrante de um modelo de guerra não convencional, embora, claro, para a época da Revolução Francesa não se poderia dizer isso porque nem existiam esses conceitos, obviamente, né? Mas foi uma ocupação, e ocupar prédios públicos das grandes instituições, principalmente das grandes esferas do poder político e institucional, tem uma significância relativamente imensa, né? Colossal, inclusive, para justamente cumprir os interesses dos pequenos grupos que querem caotizar um sistema por questões ideológicas, né? Neste caso, hoje, no Brasil, nem sequer é por uma questão ideológica, é por uma questão é, de, de, daquilo que se deduz, né? Daquilo que se deduz, né? Então, eles deduziram que as urnas falharam, que o TSE fez não sei que coisa, mas isso aí é tudo mentira, é tudo falsidade, é tudo beleleu, né? Então, praticamente tudo isso que eu venho revelando aqui e que já está escrito nesse livro propõe justamente uma releitura sobre tudo isso que está acontecendo e que de alguma forma tem que ser relevado a partir dos pressupostos que a extrema-direita mundial está fazendo para a derrocada dos governos progressistas liberais, né, ou demoliberais, que se opõem a esse plano maledicente da extrema-direita mundial, né? Então, como propositura, também a partir desse livro, existe a possibilidade da institucionalização dos movimentos populares, né? Plasmadas através de políticas públicas, né? É, ou tem um correlativo prático com promulgação de leis, né? Porque senão de nada vai servir criar nosso poder popular aqui desde fora das instituições culturais e políticas e a gente não tem um correlato que tenha a ver com uma institucionalização, com uma legitimação desses grupos libertários, né, que é uma responsabilidade nossa, e não a partir de um pressuposto apenas que podemos ser de esquerda lutando contra uma direita, senão até por uma questão humana, né?
porque esse processo de neocolonização existente é um processo que justamente vem a dar continuidade aos primeiros processos colonizadores, né? Quando a gente já tem bem claro quais são as bases da colonização, não somente aqui das Américas, sino de outras colonizações feitas no mundo, e temos isso como base, inclusive como base teórica e praxeológica, nós podemos entender que o que está acontecendo hoje já é uma coisa que já aconteceu antes e que pode voltar a se repetir se a gente não dá um fim nisso, né? Mas para dar um fim, a gente tem que ter leitura, conhecimento e parar de reproduzir as ideias, os pensamentos desse grupo de extrema direita. E, inclusive mais, nós temos que parar de fazer, como eu vejo muito nas plataformas de comunicação, principalmente no WhatsApp, de ficar compartilhando ideias afins a esses grupos de extrema direita local, nacional, internacional, porque aí estaríamos fazendo o oposto do que nós esperamos. Ou seja, nós não temos que fazer mais publicidade deles, né? Sim, tem algumas notícias que vale a pena, tal, sim, porque são importantes, mas essa eterna reprodução de uma reprodução, de uma reprodução, de uma reprodução, não traz as alternativas necessárias, não traz aquela coisa que nós precisamos fazer, que é um pensamento crítico, e que a partir desse pensamento crítico nós possamos sentar numa mesa e dizer, bom, e agora? Propostas, projetos, o que se deduz de tudo isso que está acontecendo e o que nós devemos fazer. Se a gente não faz esse exercício, né, tanto de reflexão quanto praxeológico, não vamos a chegar a lugar nenhum. Bom, é isso aí, meus queridos, minhas queridas, queridas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. E eu deixo esse vídeo aqui para que vocês comentem, compartilhem, debatam e acrescentem. Eu preciso também saber o que vocês pensam, o que vocês para, inclusive, esse humilde servidor poder retransmitir os conhecimentos necessários. Muito obrigado, sim.